Na ilha artificial de Itagami, localizada no Oceano Pacífico, um lugar onde criaturas sobrenaturais vivem pacificamente ao lado dos humanos, existe uma entidade que muitas organizações temem, a Akatsuki Kaju. Existem rumores sobre a presença do quarto progenitor, um vampiro imortal que se acredita não estar afiliado a nenhuma facção, sem uma linhagem clara e sem ninguém poderoso o suficiente para controlá-lo. Eles o chamam de uma lenda viva, um pesadelo capaz de enterrar uma nação inteira se não for controlado. Embora esses rumores permaneçam não confirmados, a organização Rei Leão, uma agência especializada em lidar com ameaças sobrenaturais, não leva esse perigo de forma leviana. Eles despacham imediatamente Yukina Himuragi, uma talentosa xamã da espada da organização, para Itagami para monitorar secretamente Akatsuki Kaju, que eles suspeitam ser a encarnação do quarto progenitor. A missão de Yukina é clara. Se o alvo exibir qualquer comportamento prejudicial, ela deve eliminar imediatamente a ameaça. Enquanto Yukina começa sua missão, Kaiju tenta viver como um estudante normal de ensino médio. No entanto, durante uma caminhada casual pelos arredores da escola, ele acidentalmente vê Yukina amarrando seus cadarços. Nesse breve momento, ela aparece aos olhos de Kaiju como uma entidade com características demoníacas, despertando seus instintos vampíricos e desencadeando uma reação fisiológica característica. Embora ele imediatamente se afaste, essa reação não passa despercebida. Depois de voltar para a aula, Kaiju percebe que não tem motivação para continuar estudando, especialmente quando seu amigo próximo, Asagi Eiba, está ausente, tornando a atmosfera mais vazia. Outra amiga vem conversar brevemente antes de sair rapidamente, deixando Kaiju sozinho com as tarefas intocadas. Até mesmo sua carteira está agora vazia, deixando-o incerto sobre como gerenciar o almoço de amanhã. No caminho de casa, Kaiju de repente sente olhos estranhos o seguindo. Ele entra em um supermercado próximo, fingindo fazer compras enquanto verifica seus arredores. Na saída, seu olhar encontra Yukina Himuragi, a nova aluna da Academia Sekai que ele tinha visto naquela manhã. Assim que ela avista Kaiju, imediatamente assume uma postura defensiva, reagindo como se estivesse se preparando para enfrentar uma criatura que precisa ser eliminada. Kaiju mantém a compostura, fingindo não entender o que está acontecendo, ocultando habilmente sua identidade. Após Yukina sair da loja, dois outros estudantes se aproximam dela com comportamentos inadequados. Kaiju, não muito longe, observa a situação em silêncio. Ele rapidamente nota a pulseira especial no pulso de Yukina, um item tipicamente usado para selar poder. Quando os dois começam a ultrapassar limites, Yukina reage friamente com uma corrente elétrica, fazendo com que um deles revele sua forma de ser meio humano, meio besta, pertencente a uma espécie que requer gestão rigorosa. O outro usa magia para criar energia caótica, acionando o sistema de segurança na ilha Itagami, para emitir um sinal de alerta. Para evitar escalada, ele invoca uma besta espiritual usando Kenshi Magic, um cavalo de batalha capaz de causar danos devastadores. Yukina imediatamente saca Schneewalzer, sua lança feita sob medida, pronta para o combate. A batalha irrompe violentamente em meio a uma fumaça espessa e magia densa. Com apenas um golpe, ela neutraliza a criatura invocada e se aproxima do controlador com a intenção de acabar imediatamente com a ameaça. Kaiju de repente se interpõe, impedindo Yukina de agir. Embora ela demonstre claramente seu descontentamento, após ouvir o que Kaiju tem a dizer, ela temporariamente guarda sua arma e sai da área. Naquela noite, enquanto caminhava perto da área residencial, Kaiju acidentalmente encontra uma carteira. Ao verificar os documentos dentro dela, ele percebe que pertence a Yukina. A imagem de seu cabelo prateado e olhos frios de repente surge em sua mente, abalando seus pensamentos. Especialmente ao pensar nela, a quarta linhagem sanguínea dentro dele começa a se agitar, seguida pela reação familiar de uma espécie que não pertence ao mundo humano. Itagami, a ilha artificial no Oceano Pacífico, é onde criaturas não humanas residem legalmente sob um sistema de leis separado. A Academia Sekai foi estabelecida para treinar as jovens gerações a se adaptarem a este ambiente único. Embora Akatsuki Kaju tente viver como um adolescente normal, ele não pode esconder sua verdadeira natureza, a encarnação do quarto progenitor, uma criatura conhecida como o vampiro mais forte da história. Enquanto estava distraído em pensamentos, Yukina Himuragi de repente aparece e pede a Kaju para devolver a carteira que ela deixou cair. No entanto, ele não obedece imediatamente, querendo saber por que ela sempre o segue. Embora Yukina o alerte com um gesto colocando a mão atrás das costas, a situação fica embaraçosa quando seu estômago faminto traz sua seriedade. Kaju devolve a carteira sugerindo uma troca por uma refeição em um restaurante de hambúrguer perto da escola. Enquanto comia, Yukina revela que ela vem da Floresta dos Perdidos, um lugar ligado à organização do Rei Leão, uma força secreta especializada em lidar com desastres mágicos e ameaças sobrenaturais globais. Sob o título de Xamã da Espada, ela foi enviada para monitorar Kaju, suspeitando que ele possui poder além dos limites de controle. De acordo com a avaliação de Yukina, Kaju pode estar escondendo um plano perigoso.
Enquanto isso, ele ainda não consegue explicar por que está sendo monitorado de perto, nem entender por que as pessoas sempre o associam ao título de progenitor. Quando Yukina menciona a primeira vez que ele revelou suas habilidades, Kaju tenta lembrar dessas memórias, mas imediatamente sente uma dor intensa nas têmporas, tornando todas as memórias desse período confusas. Embora ela tenha se tornado um pouco mais aberta, Yukina ainda mantém sua distância, declarando-se pronta para agir se Kaju realmente se tornar uma ameaça. Sem responder, ele sai silenciosamente, dizendo que vai à biblioteca para aprender mais. Yukina não retorna, pois sua missão exige que ela sempre fique ao lado do sujeito sob vigilância, independentemente das circunstâncias. O sino toca por todo o terreno da escola. Kaju de repente se vira, seus olhos cheios de algo difícil de expressar. Ele caminha lentamente em direção a Yukina, então inesperadamente se ajoelha como se estivesse secretamente confiando algo a ela. Yukina fica parada, sua expressão é uma mistura de hesitação e confusão. Nesse breve momento, sua silhueta gradualmente se dissolve na brilhante luz do entardecer, deixando no coração de Kaju um silêncio que não pode ser explicado em palavras. Em uma tarde tranquila na sede da organização Rei Leão, onde guerreiros de elite são treinados no mundo da magia, Himuragi Yukina é chamada urgentemente para receber uma nova missão. Ao chegar, ela recebe uma fotografia estranha. Contém o retrato de um garoto do ensino médio com um comportamento calmo, olhos frios que escondem algo misterioso, chamado Akatsuki Kaju, identificado como o quarto progenitor, o vampiro mais forte da lenda. Yukina fica surpresa porque sua aparência e aura correspondem completamente ao tipo de pessoa por quem ela se sente inconscientemente atraída. Acompanhando a missão está uma arma especial, Sekiru, uma lança de nível 7, especificamente criada para eliminar criaturas mágicas poderosas. Sob o título de Sword Shaman, Yukina é designada para monitorar Kaju na ilha Itagami. Caso ela descubra sinais realmente perigosos, ela tem autoridade para agir, incluindo assassinato, se necessário. Naquele exato momento, em toda a Academia Seikai e na cidade da ilha, há uma comoção sobre uma perseguição de criatura mágica ocorrendo em uma área residencial. Boatos se espalham rapidamente, criando uma atmosfera tensa que envolve tudo. Ao mesmo tempo, os exames do semestre estão se aproximando do fim, mantendo os estudantes ocupados, inclusive Kaju, embora ele não esteja particularmente interessado em estudar. Em uma tarde quente, assim que Kaju entra no dormitório, ele encontra inesperadamente Yukina. Ela está esperando lá fora há muito tempo, esperando que a equipe de entrega termine de arrumar seus pertences em seu novo quarto. Notavelmente, o novo quarto de Yukina está localizado bem ao lado do apartamento de Kaju, uma coincidência que o deixa um pouco constrangido. Dentro, o quarto ainda parece vazio, evidência de que ela acabou de se mudar e ainda não se estabeleceu. Na aula, uma professora proeminente chamada Minamiya Natsuki, aparentemente uma professora de inglês, mas na verdade uma maga de alto nível, se aproxima de Kaju. Ela conhece bem sua verdadeira identidade e não hesita em mencionar diretamente o recente incidente de derramamento de sangue no shopping, um fenômeno considerado um sinal do despertar de um vampiro de alto nível. Quando Kaju parece não saber de nada, ela muda de assunto, alertando sobre a organização Rei Leão. Embora não declare claramente o motivo, Natsuki parece não gostar daqueles dessa organização e aconselha Kaju a manter distância de Yukina, a representante da força oposta. Ignorando o conselho, Kajou Akatsuki ainda leva Yukina a Mage para fazer compras. Com sua expressão séria habitual, Yukina observa cada dispositivo no supermercado como se fosse uma ferramenta potencialmente perigosa. Kajev só pode permanecer em silêncio com essa reação rígida. Claramente, Yukina ainda não está acostumada ao ritmo cotidiano da vida dentro da comunidade humana. No caminho de volta, um olhar estranho passa sobre Yukina, apertando momentaneamente a atmosfera. Ao chegar no complexo de apartamentos, eles encontram Nadissa, a irmã mais nova de Kajev. Após uma breve saudação, Yukina é informada de que estará na mesma classe que Nadissa e recebe um convite para jantar na casa deles. Naquele espaço quente, Yukina se sente desconfortável no ambiente familiar, enquanto Kajev mergulha em velhas memórias de quando ele era uma estrela do basquete, uma época em que ele tinha o título de jogador mais valioso, mas depois perdeu tudo devido ao orgulho excessivo. Quando a refeição termina, Kajev sai de casa para comprar mais suprimentos. Ao retornar, ele fica surpreso ao ver Yukina em pé, silenciosamente na chuva, seu uniforme encharcado e escurecido, tornando a imagem diante dele difícil de esquecer. Embora entenda que sua missão exige que ela esteja sempre ao lado dele, Kajev gentilmente a lembra da necessidade de se preparar melhor se quiser continuar a vigilância. Enquanto continuam andando, ele começa uma conversa para entender melhor Yukina, desde sua cidade natal até seus interesses. Ao passar por uma máquina de garra, ela de repente reage fortemente à imagem de um ursinho de pelúcia com o emblema de sua antiga escola. Vendo isso, Kajev tenta a sorte, esperando dar-lhe um pequeno presente.
Nesse momento, Minami Natsuki, a professora que também é supervisora de Yukina, aparece. Sem tempo para pensar, Kadiev agarra a mão de Yukina e a puxa para longe da área. Essa ação precipitada parece lançar as bases para situações imprevisíveis entre os dois. Em outro desenvolvimento, quando ambos se aproximam de uma área instável, Yukina imediatamente detecta um Kentz emitindo um poder mágico intenso à frente. Reconhecendo isso como uma ameaça de alto nível, ela pega Schneewalzer pronta para a batalha. Kadiev pretende seguir, mas é impedido, pois não tem permissão para participar de missões classificadas sob nível especial de controle. Yukina deixa uma mensagem sobre Nardissa, então, sem hesitar, embarca no trem que se move rapidamente pela cidade. Em meio à paisagem de incêndios furiosos em ambos os lados, Yukina se aproxima do ponto crítico. A criatura invocada aparece claramente na fumaça densa, um Kentz com energia formidável. Ao lado dele está o mago idoso, o controlador direto, cujo rosto exala experiência junto com sinais de vitalidade esgotada após uma batalha feroz. O Kentz ataca, convocando um braço gigante destinado a destruir todos os obstáculos à sua frente. No entanto, o golpe não atinge seu alvo, mas apenas faz o trem tremer violentamente, muitos vagões inclinando-se, criando uma cena caótica. Yukina rapidamente sobe para observar, descobrindo que a mão convocada está sendo contrabalançada por uma força invisível, causando sérios danos ao Kentz, que cai e cospe sangue. Imediatamente depois, uma terceira pessoa aparece. A intenção de matar emanando de olhos frios e um rosto rígido sinaliza perigo. Yukina se aproxima com a intenção de mediar. No entanto, o oponente já sacou sua lâmina e pretende acabar com o mago ferido. O recém-chegado é masculino. Enquanto ele balança sua lâmina para baixo, Yukina corre para bloqueá-la no momento decisivo. Os olhos do homem de repente mudam de direção quando ele reconhece Schneewalzer, a lança que simboliza o poder do Rei Leão. Consciente da verdadeira força da garota, ele imediatamente se aproxima, lançando uma série de técnicas, forçando Yukina a usar todas as suas habilidades para responder. Ela contra-ataca com precisão, esfaqueando repetidamente o corpo do oponente, mas todos os esforços falham em fazê-lo vacilar. Um desenvolvimento inesperado ocorre quando Tati, a assistente de Meili, aparece, criando mais 2 braços gigantes, usando-os como entidades vivas para atacar Yukina. Apenas uma mão já é suficiente para fazê-la cambalear. Quando a segunda aparece, a situação fica ainda mais desfavorável. Em meio à pressão de todos os lados, um pensamento de repente aparece na mente de Yukina. Se ela não puder voltar, o que acontecerá com Kadiev? De repente, um golpe feroz de longe rasga ambas as mãos invocadas, seguido por uma poderosa onda de vibração. De dentro da fumaça, Kaju aparece, seus olhos brilhando, claramente mostrando sinais de despertar. Meio interrompe temporariamente suas ações, claramente sentindo o poder mágico incomum do oponente. Lembranças do quarto progenitor surgem, fazendo com que ele comece a ficar cauteloso. Sem perder a oportunidade, ele avança ativamente, querendo verificar o verdadeiro poder daquele que já foi considerado uma lenda. A batalha continua, com o equilíbrio gradualmente se inclinando para Mayu. Kaju, apesar de seus esforços para resistir, ainda não consegue virar a maré. No entanto, no momento crítico, uma corrente de energia primordial das profundezas de seu corpo irrompe, rompendo todas as barreiras. Sua aparência muda completamente, o poder se espalha, fazendo o espaço ao redor parecer congelar. A verdadeira batalha começa a partir daquele momento. Sob a tênue luz da manhã do dia seguinte, o ar no local da explosão da noite anterior ainda carregava o forte cheiro de queimado. A polícia isolou toda a área, conduzindo uma investigação urgente. O incidente causou a perda de energia para mais de 20 mil residências, embora 10 mil delas tenham sido rapidamente restabelecidas. Os danos somaram aproximadamente 50 bilhões de ienes, um valor que deixaria qualquer um que o ouvisse tonto. Tudo originou-se da feroz batalha entre entidades com poderes muito além das capacidades humanas. No momento em que Yukina considerou seriamente reportar o incidente, ela deixou de lado essa intenção ao lembrar como Kaju havia se arriscado para protegê-la. Essa ação fez com que ela se sentisse um pouco confusa, então ela escolheu permanecer em silêncio. Para mitigar as consequências, eles citaram autodefesa para justificar seu descontrole anterior. Na área da estação de trem, o incidente de explosão fez com que a ferrovia suspendesse temporariamente as operações, afetando os horários de muitas pessoas. Em uma breve conversa entre Yukina e Kaju, ela mencionou que os raios da noite passada não foram comandados por Kaju. Embora ele tenha herdado o poder de Shinsou, seu controle sobre ele permaneceu imperfeito, especialmente quando confrontado com uma entidade que incorpora Kana como a manifestação do poder que se recusa a se submeter. Em condições normais, Kaju poderia manter a estabilidade desse fluxo de poder. No entanto, uma vez dominado por outra entidade Kana, as coisas facilmente saíam de controle. A causa principal talvez decorresse do fato de que ele era um vampiro que ainda mantinha a pureza, nunca tendo tomado o sangue de ninguém.
Enquanto a conversa entre Kaju e Yukina ainda estava ocorrendo, Gaju apareceu de repente. Seus olhos afiados rapidamente examinaram a peculiaridade em Yukina, emitindo assim um aviso de que Kaju deveria ter mais cuidado na escola. Naquele momento, Asagi veio procurar Kaju para perguntar sobre o incidente da noite, enquanto também se perguntava sobre a menina que estava ao seu lado quando aconteceu. Logo, rumores se espalharam por toda a escola quando uma nova aluna com uma aparência marcante se transferiu. A atenção imediatamente se voltou para Kaju, com numerosos estudantes do sexo masculino expressando interesse e querendo saber mais sobre aquela garota. A comoção continuou até que a professora Natsuki entrou na sala de aula, chamando Kaju para o escritório após o almoço. Acompanhando-a estava aquela nova estudante. No escritório da professora, outro aluno inesperadamente se aproximou, tentando sondar a relação entre Kaju e Asagi. Ele apenas afirmou que eles não eram mais que amigos próximos. Naquele momento, Asagi ficou por perto, silenciosamente rasgando o relatório de Kaju. Natsuki continuou apresentando provas sobre a explosão anterior, incluindo fotografias das vítimas. Alguns estavam em coma, enquanto os supostos caçadores de demônios ainda não haviam sido capturados. Como Kaju poderia ser escolhido como o próximo alvo, ela pediu que ele de jeito nenhum saísse de casa à noite. Antes de sair, Natsuki voltou a Yukina, o ursinho de pelúcia perdido. Após o caos, Yukina começou a sintetizar os estranhos detalhes em torno da garota que haviam encontrado. A partir de seu julgamento perspicaz, ela determinou que o oponente não era um humano comum, mas um produto de biotecnologia avançada. Pistas sobre a terceira pessoa que apareceu ao mesmo tempo em que Kansai e Kensu foram atacados também foram colocadas sob a suspeita de Yukina. Embora ela tenha investigado muitas áreas ao redor da ilha Itagami, a intuição levou Yukina a um local mais remoto, um lugar que poucas pessoas prestavam atenção. Kaju imediatamente contatou Asagi para rastrear dados confidenciais. Graças às suas habilidades superiores em segurança cibernética, Asagi rapidamente descobriu as coordenadas de uma instalação de pesquisa escondida atrás de uma barreira aparentemente relacionada à entidade artificial. Yukina decidiu dar uma olhada. Embora inicialmente não quisesse que Kaju fosse junto, ela aceitou com a condição de que se a situação se complicasse, ele deveria se retirar imediatamente. Ambos se dirigiram para uma estrutura abandonada em uma área esquecida. Depois de atravessar a barreira externa enganosa, a verdadeira porta apareceu, abrindo o caminho para a área central. Dentro havia um vasto laboratório. Aqui, inúmeras entidades artificiais estavam sendo mantidas em hibernação ou aprisionadas. Uma descoberta que deixou Yukina ainda mais certa de que o incidente abrigava muitos mais elementos perigosos do que tinham pensado. Do lado oposto, uma garota idêntica à que conheceram na noite anterior apareceu de repente, junto com um aviso sobre um perigo iminente. Ela revelou que a ilha Itagami corria o risco de ser completamente submersa, pois a organização por trás desta instalação havia alcançado um poder inimaginável, um poder relacionado ao Tesouro Eterno. A garota clonada foi um produto direto desse processo, quando Kensei usou Kenzo como um hospedeiro para implantar energia destrutiva em seu corpo. No entanto, como o corpo artificial não podia durar muito, ela foi forçada a absorver a força vital de demônios derrotados para prolongar sua vida. A conversa rapidamente se transformou em uma discussão acalorada entre os dois lados. Kaju, incapaz de manter a compostura, avançou para expressar sua raiva. Do lado inimigo, alguém conectado à organização apareceu, mas desta vez sem esconder seu propósito. Eles convocaram uma entidade chamada Shoyet, uma criatura demoníaca de imenso poder. Yukina inicialmente subestimou o oponente, atacando diretamente, mas foi imediatamente contra-atacada. Apesar de usar sua habilidade com a lança para criar pressão, ela percebeu que toda a sua magia e ataques estavam sendo anulados. A verdade revelou que o oponente estava usando uma habilidade especial chamada habilidade de ressonância, a capacidade de anular magia e penetrar todas as formas de defesa. Num instante, Yukina foi arremessada, incapaz de reagir a tempo ao machado que caía. Naquele exato momento, Kaju correu, usando seu corpo para protegê-la de todo o dano. Sangue do corte espirrou, formando uma poça vermelha no chão frio. Depois ele puxou o machado e desferiu um golpe fatal. O corpo de Kaju caiu. Os ferimentos eram tão graves que sua cabeça estava quase separada do corpo. Nas mãos de Yukina agora, Kaju tinha apenas uma cabeça sem vida. Uma cena que abalou profundamente seu coração, enquanto as forças das trevas se preparavam para continuar sua jornada destrutiva. No servidor de Asagi, um alerta urgente foi emitido quando o sistema detectou 2 intrusos com poder equivalente a um exército inteiro se aproximando de uma área crítica. Naquele momento, Kaju acordou após a batalha feroz. Todos os ferimentos no corpo dele desapareceram gradualmente de forma miraculosa. O sangue também foi restaurado em seu corpo como se alguma mão invisível estivesse manipulando a própria vida. Yukina e Kanon mostraram claramente suas expressões de espanto, testemunhando a habilidade de recuperação além da imaginação que Shinizuka ou Kaju Akatsuki, o quarto progenitor, possuía.
Yukina Himuragi ficou confusa com a ação de Kaju ao salvá-la. Desde a infância, ela havia sido abandonada por seus pais, vendida e depois treinada como uma guerreira sem emoções, uma máquina viva existindo apenas para lutar. Para ela, a morte não era mais assustadora, mas apenas um final pacífico, porque por muito tempo ela sempre acreditou que se ela desaparecesse, ninguém ficaria triste ou lamentaria. Quando Kaju tentou se levantar, seu corpo perdeu o equilíbrio, fazendo-o cair em direção a Yukina, criando uma situação constrangedora. Embora envergonhado, Kaju também admitiu que ele mesmo era estranho, esperando que Yukina não sacrificasse sua vida por alguém como ele. Enquanto eles conversavam, ocorreu um tremor repentino. Kaju imediatamente pegou seu telefone e recebeu notícias de que o Portão Keito, uma passagem estratégica na ilha Itagami, havia acabado de ser atacado. Enquanto isso, a Asagi Aiba estava presa em meio aos escombros, com incêndios furiosos ao seu redor, junto a pessoas gravemente feridas. Apesar das circunstâncias perigosas, ela ainda atendeu a ligação de Kaju, relatando a situação. Através da voz tensa de Asagi, Kaju soube que um velho misterioso por trás deste ataque estava acompanhado por um Kenju artificial, algo que deixou Asagi incapaz de esconder seu espanto. No entanto, não havia tempo para perguntas. Ela imediatamente enviou a localização, relatando com precisão a posição dos dois intrusos. A área que eles estavam mirando era apenas um bloco de aço especial, o ponto de conexão central entre as 4 principais direções da ilha. Kaju perguntou mais sobre o tesouro, o verdadeiro objetivo do ataque, mas a saga informou que essa informação pertencia a segredos militares. Portanto, Yukina teve que intervir para romper o firewall, embora se sentisse desconfortável com isso. Apesar da obstrução de Yukina, Kaju disse algo que a fez pensar, e ela eventualmente concordou em deixá-lo beber seu sangue. Descobriu-se que essa ação era uma maneira de fazer o Kenju dentro de Kaju aceitar a unificação com Shio, seu poder oculto, e Yukina sabia bem que ele não poderia fazer isso sem estar totalmente ativado. Embora Kaju não quisesse ultrapassar limites, a persuasão de Yukina não deixou outra escolha para ele. Ao mesmo tempo, uma terceira pessoa apareceu no núcleo central da ilha. Kaju e Yukina chegaram rapidamente, bem a tempo de enfrentar o estranho. Um diálogo intenso começou, girando em torno de questões antigas, segredos enterrados na história desta ilha artificial. O intruso declarou que queria recuperar a pedra fundamental, algo que era a raiz da vida na ilha. No entanto, se fosse removida, a vida de mais de 500 mil de residentes estaria ameaçada. Yukina tentou persuadi-lo a escolher opções legais para recuperar o que lhe pertencia, em vez de destruir tudo. No entanto, o velho recusou-se terminantemente e chamou Tatara para a batalha. Diante da situação tensa, Kaju saltou para o ringue de luta, preparando-se para liberar uma energia tremenda de dentro de sua alma. A batalha começou novamente, não apenas para proteger a ilha Itagami, mas também uma batalha de memória, honra e, especialmente, sobrevivência. Em meio ao feroz confronto, Heimrog Yukina de repente correu para o campo de batalha, pedindo para se juntar à luta. Ela assumiu ativamente a tarefa de confrontar Astarte, enquanto Kaju Akatsuki foi encarregado da importante responsabilidade de parar as ações de Magus Craft, a mente por trás de todo esse plano sombrio. Quando a Yukina começou a desferir ataques poderosos, seu oponente, uma pessoa com identidade estranha, percebeu que o poder da Yukina estava aumentando significativamente. Para não ser colocado em desvantagem, ele imediatamente ativou uma armadura de batalha especial, uma arma que foi preparada antecipadamente para confrontar aqueles com habilidades extraordinárias. No entanto, Yukina não tinha a intenção de recuar. Ela convocou Kensho, uma das habilidades especiais pertencentes a Sekai, mudando rapidamente a situação. Seu contra-ataque inesperado fez o oponente recuar voando. Assim que Yukina estava se preparando para dar o golpe final, uma colisão violenta ocorreu devido à intervenção de Tatiana, criando uma série de fortes ondas de choque, fazendo com que todo o sistema de servidores emitisse sinais de alerta de emergência. Quando Yukina percebeu que seus ataques não conseguiam penetrar na espessa armadura protetora que cercava Astarte, ela imediatamente reforçou sua lança, Schneewalzer, usando toda a sua força para romper a barreira defensiva. Kaju entendeu sua ação e rapidamente sinalizou para Kenju atacar em coordenação. Após a intensa colisão, a lança de Yukina quebrou, mas ao mesmo tempo, Astarte também ficou completamente dominada. O último Magus Craft não conseguiu manter o equilíbrio contra a onda contínua de ataques. Sua armadura defensiva foi destruída e ele acabou sofrendo uma grande derrota. Imediatamente após a batalha, Kaju abraçou Yukina e em seguida pulou subitamente para Astarte, usando a habilidade do quarto vampiro para morder o pescoço dessa garota artificial. Ele acreditava que se conseguisse controlar o Kenju do adversário, poderia neutralizar facilmente a ameaça. Yukina ficou atrás, claramente sentindo uma onda de raiva. Em seu coração surgiu um sentimento de traição, pois a ação de Kaju ultrapassou em muito os limites permitidos.
Com o pedaço quebrado de sua lança ainda na mão, ela não conseguiu conter sua raiva e deu uma surra em Kaju. E Muradin entendeu que ela acabara de passar por um ponto de virada importante. A partir daqui, ela se tornou oficialmente uma das capazes de derramar sangue para fornecer energia ao quarto vampiro, marcando uma nova fase no relacionamento entre eles. Tudo parecia ter sido pré-arranjado por Vatler, que vinha monitorando os desenvolvimentos nos bastidores. No entanto, devido a ações que excederam as ordens e danificaram a arma especialmente emitida, Yukina foi forçada a deixar sua posição atual. Enquanto ela se preparava para se retirar, um pacote da agência Rei Leão foi entregue inesperadamente. Dentro estava a lança Schneewalzer, completamente restaurada. Essa ação foi como uma afirmação da organização de que eles ainda queriam que ela continuasse a missão de monitorar Akatsuki Kaju, uma missão que nunca terminou. Uma criatura estranha estava sendo caçada intensamente pela ilha Itagami. Quando parecia não haver escapatória, o indivíduo de repente ativou um dispositivo explosivo remoto com a intenção de criar confusão para fugir. No entanto, o plano foi rapidamente frustrado. Todo o sistema de detonação havia sido neutralizado antes que pudesse surtir efeito, e essa pessoa foi inesperadamente parada por alguém que havia acabado de aparecer, uma garota pequena, mas digna, Eiba Natsuki. O oponente rapidamente a reconheceu como uma maga, mas ainda assim atacou imprudentemente. Essa ação impensada permitiu que Natsuki o subjugasse facilmente usando sua habilidade de manipular o espaço, uma forma avançada de magia que apenas aqueles com conhecimento profundo poderiam executar. Enquanto o oponente tentava desviar e lançar ataques rápidos, ela ainda mantinha a vantagem. Quando essa criatura foi completamente capturada, Natsuki determinou que eles trabalhavam sob o comando de Gadu, uma força subterrânea perigosa escondida na ilha. Depois, ela entregou o sujeito às forças de segurança para conduzir uma investigação mais ampla. Em uma situação completamente diferente, Kaju Akatsuki entrou no banheiro para chamar sua mãe para o jantar, mas descobriu Yukina trocando de roupa lá dentro. Esse mal-entendido lhe rendeu um chute devastador. Mais tarde, no trem para a escola, sua irmã Akatsuki Nagisa perguntou gentilmente sobre a situação da manhã. Yukina falou, assumindo a culpa por ter permitido descuidadamente que alguém com um comportamento estranho entrasse em seu quarto. Ela apareceu na casa para tirar medidas do corpo em preparação para uma roupa de evento esportivo. No entanto, na realidade, a turma dela não estava participando da competição, mas apenas assistindo como uma equipe de torcida. Alguns alunos do sexo masculino na turma de Yukina sugeriram ativamente que ela fornecesse apoio moral para eles, deixando-a sem escolha a não ser concordar. Enquanto isso, Nagisa estava incerta sobre torcer por seu irmão ou não. Embora se sentisse envergonhada, ela finalmente decidiu apoiar Kaju nesta ocasião. Asagi Eiba, uma colega de classe, trouxe sua raquete de esportes hoje, pronta para participar do torneio. No caminho para a aula, ela perguntou a Kaju qual evento ele escolheria. Ele respondeu que encontraria a disciplina mais simples para passar facilmente. Na escola, quando Asagi olhou a lista, ela ficou chocada ao descobrir que havia sido colocada para competir com Kaju. Embora um pouco confusa, ela não podia mudar a situação. Kaju tranquilizou-se de que a disciplina em que estava participando provavelmente não era muito difícil. Em outra situação, Josuke, um membro da equipe técnica, foi suspeito de transporte ilegal de itens experimentais. Em resposta a essa suspeita, Natsuki apareceu, declarando que tinha acabado de submeter alguns indivíduos sob o comando de Josuke. Assim que as forças de escolta estavam prestes a prendê-lo, ele revelou sua verdadeira forma como um demônio. Natsuki rapidamente controlou o sujeito com magia espacial e o entregou a Astarte para processamento. Ela também chamou Kenju para reforçar a defesa, sabendo que Astarte poderia controlar esse tipo de entidade. Ao verificar os registros, Natsuki descobriu que o adversário tinha ligações com atividades de contrabando. Ao analisar a situação através do sistema de monitoramento, ela não conseguiu prever claramente o próximo propósito de Gadou, a pessoa por trás de muitos incidentes recentes. Em um iate de luxo, Akatsuki Kaju, o guardião do quarto progenitor, mostrou sinais de confronto com uma nova força. De volta ao campo de esportes, Yukina gradualmente entendeu por que Asagi estava irritado por ser forçado a formar uma dupla para a competição. Após comprar água, ela considerou sair cedo, mas com medo de que Asagi ficasse chateada, ela ficou até o final. Na sala de aula, assim que Kaju estava prestes a se sentar, a cadeira de repente se despedaçou, seguida de uma série de flechas disparando do teto. Notando dois espíritos bestiais em forma de leões, um de ouro brilhante e outro branco prateado aparecendo, ele pensou em chamar seu familiar, mas temendo que destruiria a escola, decidiu não fazê-lo. Naquele momento, Sayaka Kurosaki apareceu bem a tempo, lançando sua lança para afastar um dos dois. Ela entrou apressadamente para eliminar completamente o espírito da besta restante com um golpe poderoso. Yukina então chegou, identificando vestígios mágicos perto da área. Embora ela e Sayaka tenham dado apoio, Kaju ainda não sabia quem havia agido. O incidente não parou quando outros dois estudantes acidentalmente viram Yukina usando armas mágicas.
Ela pretendia apagar suas memórias, mas Kaju a tranquilizou dizendo que sua aparência atual não era diferente de alguém fantasiado, então não havia motivo para se preocupar. Em seguida, um mensageiro se aproximou, entregando a Kaju uma carta com um selo especial. Yukina reconheceu o símbolo pertencente a uma potência importante, sinalizando que algo sério estava para acontecer. Naquele momento, Asagi viu Yukina com a carta, fazendo com que ela entendesse algo errado que não deveria ter entendido. A carta foi enviada de Veldgadur, o Senhor do Domínio, um território sob a autoridade do primeiro progenitor, que possui 72 familiares poderosas. Como um vampiro de sangue puro com linhagem direta do primeiro, Gadur possuía uma influência generalizada no mundo sobrenatural. No caminho de volta, Yukina e Kaju discutiram brevemente sobre este senhor e as possibilidades que poderiam ocorrer se tivessem que enfrentá-lo. A carta continha um pedido estranho. O convidado deve trazer um amante para a festa. Isso colocou Kaju em uma situação embaraçosa, sem saber quem escolher. A imagem de Natsuki passou brevemente pela sua mente. No entanto, Yukina não perdeu a oportunidade de questioná-lo, fazendo com que Kaju mudasse de ideia, escolhendo Yukina como sua companheira pela explicação razoável de que ela foi encarregada de monitorá-lo. Assim que eles voltaram, a agência Rei Leão havia enviado um pacote, incluindo roupas feitas sob medida para o próximo evento. Curiosamente, o traje foi feito sob medida com base nas medidas pessoais de Yukina, provando que esta organização possuía mais informações do que o normal. À noite, Yukina e Kaju estavam diante do iate preparado pela organização Dominion. Enquanto conversavam, não perceberam que uma garota misteriosa os observava silenciosamente de perto. Dentro do iate, quando ambos entraram e não viram ninguém, decidiram ir ao nível mais alto para verificar. Foi lá que uma emboscada ocorreu. Eles foram atacados por uma pessoa mascarada, forçando-os a mudar rapidamente para um estado de alerta máximo. Não muito tempo depois, Veldgadur, o poderoso senhor do domínio, apareceu oficialmente e começou a apresentar sua identidade e o verdadeiro propósito por trás daquele convite misterioso. Imediatamente após Vatler terminar seu cumprimento, que foi um tanto dramático como de costume, uma série de facas e garfos afiados voou de repente em direção a Kaju, tornando o ambiente na sala tenso em um instante. Yukina reagiu extremamente rápido, reconhecendo que a culpada por aquele ataque era ninguém menos que Serilan, também conhecida como Kurosaki Sayaka, uma velha amiga que havia lutado ao lado dela em missões da organização Rei Leão. Sayaka ficou encantada ao ver Yukina novamente após muito tempo. Desta vez, ela veio para a Ilha Itagami não apenas para visitar sua amiga, mas também como supervisora enviada para representar Lord Aldiger. A carta de convite para Yukina e Kaju também foi entregue por Vatler a pedido dela. Yukina apresentou Sayaka a Kaju, enquanto Sayaka explicava que sua missão girava em torno da combinação de magia negra com habilidades de assassinato, um tipo de supervisão dissuasiva, tanto protetora quanto pronta para atacar se o sujeito ultrapassasse os limites. Enquanto isso, em sua residência particular, Eva Asagi ligou para Mitoki Yais, expressando decepção ao saber que Kaju estava tendo reuniões secretas com Yukina sem contar a ninguém. Yais, meio brincando e meio sério, disse que talvez Yukina tivesse feito algo para domar o quarto progenitor. Depois Yais incentivou Asagi a ser mais ousada se ela não quisesse perder sua oportunidade para outras pessoas. A ligação terminou quando o computador de Asagi de repente exibiu um código estranho, que acabou sendo um quebra-cabeça enviado diretamente para ela de um sistema anônimo. Na residência de Dmitri Vatler, ele casualmente compartilhou sobre sua conexão com Aurora, o corpo sagrado original que liga ao poder de Akatsuki Kaju. Com seu caráter provocador inerente, ele não escondeu sua intenção de testar a reação de Kaju. Mas Yukina Himuragi interveio a tempo antes que as coisas saíssem do controle. Embora não interferisse diretamente, Vatler detectou vestígios do sangue de Yukina em Kaju, demonstrando interesse. Ele emitiu um aviso de que, se eles realmente tivessem uma ligação sanguínea, Yukina se tornaria uma oponente no jogo de poder que ele sempre gostou. Yukina escolheu evadir, mudando o foco para o motivo pelo qual foram convidados para a ilha. Vatler mencionou Gadalkan da Grona, uma figura que causou um massacre no Grande Teatro, resultando em centenas de mortes. Ele fazia parte da organização radical Morte Negra, que se pensava ter sido eliminada. No entanto, de acordo com Vatler, após o líder original ter sido assassinado, alguns sobreviventes contrataram Gadalkan para assumir. Vatler foi quem realizou o assassinato anterior, mas atualmente, o sucessor estava operando na ilha Itagami, com ambições de romper o Tratado Sagrado. Para não querer que Kaju se arriscasse, Vatler designou a Yukina a tarefa de lidar com Gadalkan. Ele se preocupava que, se Kenju agisse, isso pudesse causar consequências imprevisíveis para a situação geral. Na manhã seguinte, Kaju se encontrou em uma situação embaraçosa quando acordou e viu Asagi Eiba acidentalmente deitada em cima dele. Em pânico, ele acidentalmente tocou uma área sensível, fazendo ambos caírem no chão. Naquele momento, Yukina e Nagisa entraram na sala, testemunhando uma cena que criou um grande mal-entendido.
Yukina não falou, apenas saiu silenciosamente, enquanto Asagi foi para casa desapontada, pensando que tinha julgado Kaju erroneamente. Ninguém sabia que tudo estava dentro do alcance de monitoramento de Sayaka Kurasaka, uma maga que usa uma besta espiritual para monitorar remotamente. Depois, Kaju procurou Yukina para pedir desculpas, enquanto admitia o medo de perder o controle se a sede de sangue surgisse. Ele se culpava por não estar alerta o suficiente, esperando que Yukina entendesse a fraqueza dentro dele. Em uma manhã na ilha Itagami, Yukina se aproximou de Minamiya Natsuki para buscar mais informações relacionadas ao alvo Gadokand. Kaju a acompanhou. Enquanto conversavam, Aoi, a assistente de Natsuki, trouxe chá, mas apenas uma porção foi mantida para o proprietário. Natsuki avisou para não se aproximar muito depressa porque, de acordo com dados confidenciais, Gadokand possuía atualmente um artefato antigo da era do clã sagrado, uma vez documentado como tendo a capacidade de destruir civilizações. Chegou à ilha por meio de uma rede de contrabando, acompanhado por um manual de instruções incompleto. Todos os pesquisadores que tentaram decodificá-lo falharam e a maioria não estava mais livre. Sinais recentes da área do Cais Leste corresponderam a dados sobre aquele artefato antigo. No entanto, o verdadeiro perigo, segundo Natsuki, não era Gadokand, mas sim Vatler, um vampiro antigo que havia eliminado 2 agentes classe S em um piscar de olhos. Se ele mudasse sua atitude de repente, Yukina não teria a capacidade de resistir sem colaborar com Kaju. Depois da reunião, Yukina perguntou a Kaju se ele ainda precisava beber sangue para controlar os Kandis. A resposta dele deixou Yukina sem palavras, não porque ele recusou, mas porque a sensação de dependência o deixou envergonhado. Isso a deixou confusa e zangada. Em um esforço para encontrar uma solução para estabilizar o poder de Kenju, Yukina propôs pedir a Asagi que procurasse o artefato antigo, na Ilak Virza, um item relacionado à magia antiga. Ao ouvir o nome, Asagi mostrou claro interesse e imediatamente concordou em investigar. Em outra área, Yae imitou que monitorava secretamente todos os movimentos. Quando descobriu Yukina e Kaju entrando na sala do conselho estudantil, onde dados confidenciais eram armazenados, ele ligou um dispositivo de escuta. Naquele momento, Asagi rapidamente quebrou o bloqueio do sistema de segurança, criando condições para Kaju infiltrar-se no servidor. Eles descobriram um modelo biológico semelhante a uma aranha, provavelmente o protótipo da arma que Gadokand usou. Nesse momento, o som de uma porta se abrindo assustou Asagi, que puxou Kaju para se esconder debaixo da mesa. Um professor passou, parou para observar e saiu sem detectar nada de incomum. Naquela situação tensa, o nariz de Kaju começou a sangrar por causa da proximidade entre eles, uma cena que involuntariamente chamou a atenção de Sayaka, que estava secretamente observando de longe. Depois, eles saíram do prédio e foram para o telhado para continuar a conversa. Kaju mencionou uma sequência de símbolos antigos descobertos no sistema, iniciando uma discussão sobre línguas antigas e selos não decodificados. Confusa pelos eventos da noite anterior, Asagi encontrou uma desculpa para sair. Naquele momento, Sayaka apareceu no telhado. Sem dizer muito, ela atacou Kaju por descobrir que ele havia bebido o sangue de Yukina. Yukina imediatamente correu para pará-la. O confronto entre as duas ficou tenso, causando que Kaju se ferisse acidentalmente. O sangue caindo ativou imediatamente o poder do quarto progenitor, criando violentas flutuações mágicas no telhado. Asagi testemunhou a energia caótica se espalhando à distância. Enquanto isso, um carro com uma placa não clara estacionou perto da academia. No banco do motorista, a foto de Asagi estava colocada de forma conspícua, sinalizando que uma pessoa perigosa havia acabado de mirá-la. No corredor superior da Academia Sekai, Eiba Asagi acidentalmente viu Sarasaki Lafolha segurando uma espada emitindo um brilho incomum. Com uma postura séria e olhos vigilantes, Lafolha deixou Asagi desconfiada. Ela se aproximou lentamente da pessoa que acabara de aparecer, com a intenção de esclarecer a situação. Mas antes que ela pudesse falar, o fluxo de energia de Akatsuki Kaju começou a flutuar violentamente. Parecia que a presença de Lafolha havia estimulado uma reação estranha dentro do corpo do quarto progenitor. A linhagem demoníaca dentro de Kaju começou a crescer incontrolavelmente, fazendo com que o espaço ao redor da escola se tornasse caótico. A pressão de energia aumentou repentinamente, criando ondas de choque que se espalharam por todo o campus. Lafolha, embora fosse a instigadora, ainda tentou chamar Kaju para parar, mas era claramente tarde demais. Yukina Himuragi, sentindo o caos se desenrolar, apareceu com Sekiru, sua lança sagrada, em mãos. Ela rapidamente interveio, criando um impulso para estabilizar o fluxo de energia que estava além do controle de Kaju. Graças a esse choque, sua consciência gradualmente voltou ao normal. No entanto, o incidente não terminou aí. Kaju começou a discutir ferozmente com Lafolha, o que tornou o ambiente ainda mais tenso. Yukina não ficou em silêncio, mas perguntou seriamente o que ambos estavam fazendo em um lugar que precisava de tanta proteção rigorosa. Em sua mente, ela não podia deixar de se preocupar com seu papel, alguém que tinha deixado a situação ir longe demais.
Akatsuki Nagisa correu para o andar durante o caos, sem entender o que estava acontecendo. Diante de seus olhos estava a imagem de Eiba Asagi, inconsciente em meio aos corredores destruídos. Yukina imediatamente levou sua amiga para a enfermaria, onde o médico confirmou que não havia ferimentos graves. Enquanto isso, Nagisa acidentalmente encontrou a assistente de Adela Folha vestida de empregada, o que a deixou curiosa e a fez se aproximar. Após recuperar a consciência, Asagi lembrou-se vagamente da silhueta de alguém segurando uma lâmina aparecendo antes de desmaiar. Yukina disse gentilmente que era um conhecido, secretamente imaginando que La Folia tinha ficado com ciúmes ao ver Kaju ao lado de Asagi. Inesperadamente, Asagi perguntou diretamente sobre a relação entre Yukina e o quarto. No telhado, Kaju e La Folia foram punidas de joelhos por causar problemas. Elas ainda discutiam incessantemente antes de Kaju assumir ativamente a responsabilidade. Apesar de reclamar do trabalho de supervisão, ele não negou sua confiança em Yukina. A conversa mudou quando La Folia apresentou uma foto de infância dela com Yukina. Quando Kaju se aproximou, La Folia deu um passo para trás. Um elogio inesperado a fez corar de vergonha. De repente, Adi apareceu, anunciando que inimigos estavam infiltrando-se pelo portão. Antes que pudessem se preparar, os demônios já haviam invadido a escola. Nagisa fugiu em pânico, encontrou um estranho no corredor, fazendo-a gritar alto. Yukina teve que nocautear Nagisa para evitar pânico geral. Gadou Kandegrona entrou inesperadamente, seguido por um estranho. Ambos se aproximaram de Asagi, pedindo que ela fizesse algo importante. Adi imediatamente se posicionou à frente para fornecer uma ação defensiva. No entanto, o outro não hesitou, sacou uma arma e atirou direto. O tiro ecoou até o telhado, fazendo com que Kaju e La Folia corressem imediatamente para baixo. Devido à influência mágica residual, Kaju temporariamente perdeu a audição em um ouvido. Ao chegar, ele ficou surpreso ao ver que Yukina e Asagi tinham sido dominados e levados embora. Uma longa noite de incerteza começou. Na enfermaria, Kaju encontrou Adi gravemente ferida, com sangue encharcando sua manga. Ela havia acabado de recobrar a consciência após o intenso conflito. Naquele momento, Gerd, alguém da unidade que perseguia os atacantes, secretamente tomou uma pílula especial escondida na manga. Após alguns segundos, seu corpo brilhou, e a energia mágica o ajudou a flutuar no ar. Kaju, Yukina e Gerd foram escoltados para um helicóptero militar, completamente perdendo o controle. Sem escolha, Gerd engoliu todas as pílulas restantes, criando um clone artificial através de sinais emitidos do dispositivo em seu ouvido. Assim que o clone apareceu, uma força não identificada atacou diretamente, derrubando-o instantaneamente. Gerd foi derrubado da aeronave, caindo no lago profundo abaixo. Yukina e alguns outros que permaneceram no navio ainda estavam seguros. Nagisa sozinha começou a entrar em um estado de desordem. Yukina revelou que a irmã de Kaju havia passado por uma intervenção relacionada a entidades demoníacas, levando a um grave trauma psicológico. Quando foi levada para o esconderijo, Gadokan entregou a Asagi um livro antigo contendo informações sobre Nalikuvra, um deus antigo capaz de destruir tanto o reino de Forte quanto o reino de Shinu. Ele queria ativar este poder destrutivo através de um comando antigo. No caminho de volta, La Folia agradeceu a Sarasaki por salvar Adi a tempo. No entanto, o grupo foi imediatamente bloqueado na área de trânsito. Esse era também o ponto que eles precisavam alcançar. Kaju não hesitou, carregando La Folia e saltando pelo casco do navio, aproximando-se da base segura. Assim que eles pisaram dentro, Natsuki Minamiya apareceu exatamente quando uma poderosa explosão destruiu o compartimento de armazenamento. Após a explosão, Vater emergiu com seu sorriso perpétuo. Tudo foi uma armadilha projetada para atrair as forças de defesa da ilha Idogami para seu experimento, um lugar contendo uma nova arma além de controle. Imediatamente após isso, Nalikuvra foi convocado. O antigo deus, originalmente armazenado desde tempos antigos, agora havia despertado, começando a atacar a equipe de defesa sem piedade. Todos os sistemas de defesa tornaram-se inúteis contra seu poder destrutivo. A Grona, nesse momento, também recebeu a notificação de que o artefato de sangue e a forma de combate evoluída começaram a disparar. Yukina não conseguia entender por que Vatler, alguém com poder avassalador, concordaria em apoiar a Grona e permitir a intervenção do dragão imortal. A única razão que ela conseguia imaginar era que eles estavam se sentindo muito entediados, e isso era um jogo de guerra para ajudá-los a passar o tempo. Depois que a Grona se retirou, Nagisa parecia entrar em um estado de inconsciência, mas antes disso, ela parecia se tornar outra pessoa. Ela deixou um recado para Asagi, dando algumas sugestões de direção, e depois desmaiou. A chama da destruição, a fonte do poder do deus antigo, agora estava acesa. Vatler estava no meio da batalha, jogando algo de cima como se estivesse ordenando o ataque. Ele assumiu a responsabilidade de destruir o núcleo de controle de Nalikuvra. Naquele momento, Kaju recebeu uma ligação de Yukina, confirmando que Nalikuvra havia começado a penetrar mais profundo na rede central.
Kenju, a besta espiritual convocada por Vatler, foi chamada. Não só isso, ele também combinou duas formas de Kenju para criar uma variante superior à anterior. Kaju, ciente da ameaça à sua frente, segurou Nalikuvra ativamente enquanto o grupo de Yukina tentava neutralizar o núcleo. Quando Vatler expressou interesse em se juntar à batalha, Kaju imediatamente pediu que ele não interviesse, pois queria terminar essa batalha ele mesmo. Vatler concordou e ordenou que Kenju destruísse a linha de transmissão de armas estratégicas, abrindo caminho para um contra-ataque. Kaju Akatsuki avançou profundamente no centro da batalha, enquanto Asagi Aiba persistia em focar na decodificação de texto antigo para encontrar uma maneira de selar a antiga máquina. Yukina Himuragi, sem hesitar, começou a se mover independentemente para fornecer suporte de fora. Enquanto isso, Kaju tentou evitar uma série de ataques consecutivos de Nalikuvra, o deus antigo da destruição despertando. Um deslize o fez perder o equilíbrio, mas Sayaka Kurasaka entrou em ação a tempo, recebendo um ataque terrível em seu lugar. Não aceitando que sua amiga sofresse mais danos, Sayaka explodiu, liberando sua técnica mais forte, golpeando sua lâmina diretamente na perna de Nalikuvra. No entanto, o escudo de energia antiga ao redor dela impediu que o golpe penetrasse. A força de reação da barreira fez Sayaka voar para trás. Kaju, nesse momento, invocou Kenju, sua besta espiritual, e criou um movimento impressionante para salvá-la do perigo por um triz. No entanto, a colisão entre duas fontes tão grandes de energia puxou ambos para um poço profundo sob o chão. Felizmente, nem Kaju nem Sayaka encontraram um perigo sério. Ao acordar, Sayaka infelizmente escorregou mais uma vez, caindo diretamente em Kaju, ficando extremamente envergonhada ao perceber que seu corpo molhado havia acidentalmente pressionado contra ele. Para evitar mal-entendidos e ajudá-la a salvar a face, Kaju imediatamente tirou sua jaqueta para cobrir Sayaka. Em meio ao espaço úmido, colunas de água disparavam continuamente devido à pressão subterrânea. Nalikuvra continuava a se regenerar, rastejando do chão em uma velocidade extraordinária graças à sua capacidade de autocura. Enquanto isso, Asagi finalmente havia concluído a decodificação da sequência de caracteres antigos, uma informação crucial para desativar o sistema de controle desta arma antiga. Naquela altura, Yukina já havia se infiltrado na área central de proteção da base. Ela rapidamente subjugou os guardas e entrou mais a fundo. A cena diante de seus olhos a deixou maravilhada. Uma série de máquinas Nalikuvra na fase de ativação, prontas para serem implantadas do lado de fora. No campo de batalha, Agrona Gatalkandi revelou claramente sua ambição de controlar todo o exército antigo. Ele afirmou que até mesmo Vatilor não compreendia a verdadeira escala do plano. O objetivo final era apagar Itagami, a terra protegida pelo quarto progenitor. Depois de transformar sua forma, ele atacou Yukina com grande pressão letal. Sobrecarregada na primeira troca, Yukina foi forçada a recuar para recuperar Schneewalzer e então ativou toda a potência. O confronto continuou ferozmente. Embora Yukina não estivesse completamente dominante, ela conseguiu cortar um dos braços do oponente. Apesar da lesão, Agrona não vacilou. Rapidamente, usou reféns como escudos e então ativou o sistema, ganhando o controle sobre Nalikuvra. No porão, Sayaka, tendo se recuperado da queda, de repente abraçou Kaju, dando-lhe sangue para a recuperação. Essa ação não apenas aumentou o poder do quarto, mas também serviu como um compromisso para acompanhá-lo. De longe, Kanon Kanais e Vatlor testemunharam a cena, com Vatlor expressando satisfação ao ver Kaju começando a amadurecer. Naquele momento, um pilar de luz disparou diretamente para o céu, um sinal indicando que um novo Kenju estava sendo convocado. Era a fúria do quarto na forma de um cavalo de guerra divino branco. Agrona gradualmente perdeu sua posição, pois não conseguia manter o controle. Para tentar melhorar a situação, ele se conectou diretamente ao sistema central. Natsuki Minamiya interveio a tempo, teletransportando Yukina para fora da zona de perigo. Ao mesmo tempo, ela ordenou a evacuação de Sayaka e Asagi. A batalha começou a pender a favor das forças de defesa da ilha. Quando Yukina se preparava para voltar para dar apoio, seu telefone tocou. Quem ligava era Asagi Aiba. Em uma voz preocupada, Asagi anunciou que o inimigo havia completado a decodificação da estrutura de controle de Nalikuvra, levando a situação a um estado de alerta máximo. Sayaka, ainda observando de longe, não pôde deixar de se perguntar quando viu Yukina se aproximando de Kaju, enquanto a energia do quarto flutuava violentamente. No entanto, Yukina continuou avançando sem hesitação. Acima da área central, Kaju havia convocado Kenju para lutar contra os destrutivos Nalikuvras. No entanto, um fluxo de energia estranho vindo de uma direção não identificada afastou a besta espiritual, revelando a presença de uma entidade comandando uma capaz de dirigir todo o exército. Sem deixar Kaju lutar sozinho, Yukina entrou na batalha. Ao passar por Sayaka, ela de repente notou a jaqueta de Kaju no ombro de sua amiga. Um sentimento indescritível passou brevemente por ela.
mas diante de seus olhos estavam nalacuvras de baixo nível se aproximando, não lhe dando tempo para pensar. Kaju continuou a invocar uma segunda besta espiritual, uma forma de leão de batalha de Kenju, notável por sua poderosa habilidade de combate corpo a corpo. Apesar de usar força total, as bestas espirituais ainda não conseguiam penetrar a armadura extremamente dura da entidade líder. Como a situação da batalha ficou em um impasse, Yukina recebeu notícias de Asagi de que um comando de autodestruição havia sido integrado ao sistema, ativável apenas quando o corpo de Nalacuvra fosse forçado a se reestruturar. A condição era causar danos físicos sérios. Sayaka imediatamente transformou sua lâmina curta em um arco, canalizando todo o seu poder espiritual na flecha e disparando diretamente para cima. A barreira que surgiu paralisou todos os Nalacuvras subordinados. Kajou aproveitou aquele momento decisivo para lançar um golpe final diretamente no comandante. Justo quando a batalha parecia estar a seu favor, a Grona Gatalkant, a mente por trás de todo o plano, apareceu de repente das sombras e atacou Yukina. No entanto, aquele golpe mortal foi bloqueado pela intervenção inesperada de Kaju. Não esperando o oponente se recuperar, Yukina avançou, determinada em terminar a batalha. Ela jogou um dispositivo contendo uma gravação de áudio especial no núcleo de controle principal de Nalacuvira, ativando o mecanismo de autodestruição que Asagi havia instalado anteriormente. Ocorreu uma reação em cadeia. Todo o sistema de controle foi interrompido. O corpo da rainha petrificou e rapidamente se despedaçou. Outras máquinas também foram destruídas de acordo. Quando a poeira baixou, Yukina se virou para olhar para Sayaka com um olhar sério, perguntando sobre deixar Kaju beber seu sangue. Sayaka admitiu gentilmente que, na situação perigosa, era a única escolha que podia fazer para preservar a vida de ambas. Em outro lugar, Vatler, que sempre gostou de observar o campo de batalha de longe, sorriu em aprovação da recente coordenação. Ao se retirar da área, ele abriu uma carta recém-entregue. Era uma notificação aprovando a nova posição para a qual havia sido designado, um cargo de alto nível diplomático na ilha Itagami. Como um novo embaixador plenipotenciário, o tempo de Vatler certamente não seria mais tão entediante como antes. Em um momento caótico no céu, uma grande aeronave de repente explodiu em intensas chamas. A causa originou-se de uma garota possuindo poder muito além dos humanos normais, que acabara de despedaçar a gigantesca máquina em meio às nuvens. No convés, um guerreiro carregando uma espada sagrada apareceu como o último protetor, pronto para parar aquela ação destrutiva a qualquer custo. No entanto, o confronto entre essas duas forças opostas não durou muito quando uma entidade deformada apareceu de repente, chamando a garota B2, um código de identificação misterioso contendo muitas implicações. Declarou que uma das outras aeronaves estava em estado de desaparecimento sem causa clara. Naquele momento, enquanto a garota deslizava pelo portador da espada, um fenômeno incomum apareceu no céu, uma zona de luz fraca mostrando claramente a silhueta de uma entidade chamada o Anjo, Asj Erronco. Aquela luz deixou o guerreiro atordoado, inquieto até o dia seguinte. Após aquela batalha, Kaju foi chamado continuamente durante a noite por Saya, embora ela não fornecesse uma razão clara. Yukina, que sempre foi alérgica a ouvir vozes masculinas através dos fones de ouvido, não conseguia aceitar esse tipo de comunicação por telefone. Isso a deixou visivelmente chateada, optando por se separar do grupo para ir sozinha, fazendo com que seus colegas notassem seu cansaço incomum e suspeitassem que ela estava lidando com problemas de relacionamento pessoal. Asagi também apareceu ao mesmo tempo, seu rosto claramente mostrando falta de sono. O cansaço simultâneo de ambas as meninas causou crescente desconfiança entre aqueles ao seu redor. Após a aula, Asagi expressou seu desejo de encontrar Kaju em particular no final do dia. Conforme prometido, ele chegou ao local que ela designou, onde Asagi de repente pediu-lhe que tirasse seu casaco externo para que ela pudesse usar como referência para desenho. Durante esse tempo, Kaju de repente lembrou-se da imagem de uma garota estranha chorando sozinha enquanto olhava para uma fotografia antiga, evocando um sentimento incompreensível misturado com obsessão. Depois, Asagi expressou decepção, então saiu silenciosamente para voltar ao clube de teatro. Ao retornar, ela trouxe muitos acessórios de performance, dando a Kaju um terno com um pedido para trocar de roupa. Ele se sentiu bastante estranho vestindo-os sozinho, então Asagi também vestiu sua própria fantasia. Desta vez um uniforme de empregada. A atmosfera ficou mais leve quando ela começou a tirar fotos dele continuamente, enquanto Kaju também aproveitou a oportunidade para capturar aquele momento com seu celular. No entanto, em meio a uma interação aparentemente inofensiva, Asagi de repente questionou Kaju sobre o que ele estava escondendo. Em troca, ela propôs um acordo. Se ele concordasse em dizer a verdade, ela responderia qualquer pergunta que ele fizesse. Finalmente, ela combinou de se encontrar com ele no sábado à noite para resolver essa questão. Naquela mesma noite, Sayaka ligou novamente. Desta vez, ela anunciou que estava se preparando para se mudar para outra cidade, porque uma figura importante acabara de chegar ao Japão, e a missão de proteger essa pessoa caiu sobre ela. Pouco depois de terminar a conversa, Kaju avistou chamas subindo de uma área na cidade, sinalizando uma nova crise prestes a ocorrer.
Na manhã seguinte, Kaju começou a monitorar os movimentos de sua irmã Nagisa com uma expressão preocupada, achando que ela estava escondendo algo incomum. No entanto, esse plano foi rapidamente interrompido por Yukina quando ela apareceu com uma cara séria, expressando claramente a dúvida em seu coração. Eles então decidiram seguir Nagisa juntos até a área do terraço da escola. Quando chegaram, descobriram que a porta estava trancada por dentro enquanto ouviam alguns sons estranhos que os fizeram pensar que algo estava errado. O mal-entendido irritou Kaju, que imediatamente arrombou a porta para verificar a situação. No entanto, a cena atrás da porta era simplesmente um pequeno gato andando por aí, acidentalmente criando o som estranho de antes. Kagou virou-se para perguntar a Nagisa sobre o conteúdo da carta que ela estava escondendo, achando que havia algo importante que precisava de esclarecimento. Aconteceu que era apenas uma lista de membros do clube de um colega estudante, Akatsuki, que estava tentando encontrar alguém para cuidar deste gato perdido. Nagisa ficou envergonhada por seu irmão pensar que o ato de adotar um gato tinha implicações românticas. Na verdade, ela não ousou contar a Kaju porque manter gatos em seu complexo de apartamentos era inaceitável. Enquanto isso, Kaju estava curioso sobre de onde veio esse gato. Kanon, uma garota com cabelo branco pálido, apareceu de repente e se apresentou como alguém que cuidava desse gato há muito tempo. Ela estava na mesma turma que Nagisa no ano escolar anterior. Nagisa de repente se lembrou da reunião anual do conselho estudantil e saiu correndo para se desculpar com um amigo que ela havia entendido mal. No caminho colina acima, Kaju e Kanon continuaram sua conversa. Quando perguntada sobre sua origem, Kanon revelou que tinha sangue misto. Seu pai era estrangeiro. Sua infância foi associada a um mosteiro abandonado, onde ela cresceu passando a maior parte do tempo cuidando de gatinhos desabrigados. Embora os amasse profundamente, ela ainda carregava a preocupação de não saber se poderia ficar com essas pequenas criaturas para sempre. Portanto, Kanon sempre procurou encontrar pessoas confiáveis para adotá-los um por um. Enquanto isso, em outro lugar, Gajou se aproximou de Natsuki para entender a situação relacionada à recente série de desaparecimentos. Dentro de uma sala de isolamento de vidro, a quinta vítima foi encontrada inconsciente. Aquela mulher perdeu uma parte importante de seus órgãos internos em torno do diafragma e dos rins, sinais indicando que esses ataques não eram mais comuns. Vadler apareceu, emitindo um aviso de que a alma daquela mulher possuía uma atração incomum, possivelmente atraindo uma entidade perigosa. Todos os sinais indicavam que tudo estava relacionado a uma garota misteriosa que apareceu na noite anterior, coincidindo com o momento em que um navio de guerra desapareceu completamente da zona de controle. Os militares não puderam enfrentar essa criatura, pois seu poder superava qualquer sistema de armas humano. Vadler expressou claramente uma atitude determinada, afirmando que Kaju não tinha permissão para intervir no caso, simplesmente porque ele não podia derrotar aquela garota. Se ele insistisse em se envolver, o que o esperava adiante era apenas uma morte sem sentido. Quando Kanon devolveu o gato a um aluno que morava perto de sua antiga casa, aquela menininha começou a compartilhar as memórias dolorosas que antes estavam ligadas a este lugar. Anos atrás, Kanon foi vítima de um grave acidente, e o que fez as pessoas estremecerem foi que apenas ela sobreviveu entre as ruínas. Depois de terminar a história, a garotinha saiu silenciosamente, deixando Kanon com o pequeno gato acabado de encontrar, criatura ainda ao seu lado depois de tudo. Com um olhar melancólico, ela decidiu criar pessoalmente aquele gato como uma forma de continuar uma parte da memória que não estava resolvida. Naquele momento, Natsuki apareceu, mostrando seu descontentamento ao encontrar animais no terreno da escola, algo proibido por regulamento. No entanto, ela deixou as regras de lado temporariamente sob a condição de que Kaju concordasse em acompanhá-la naquela noite para realizar uma missão especial. Conforme combinado, Kaju apareceu, desta vez acompanhado por Yukina. Natsuki apresentou uma série de incidentes incomuns, especificamente o evento de 3 dias atrás, enfatizando que em apenas 2 semanas, 5 incidentes semelhantes ocorreram. O objetivo desta noite era rastrear o paradeiro daqueles que usam formas falsas para causar problemas. Assim que o aviso foi emitido, o suspeito apareceu. Natsuki imediatamente ativou o sinal de ataque com sinalizadores explodindo no ar para desorientar a audição. Num instante, todo o grupo foi teletransportado para a zona de combate central. 2 entidades estranhas estavam envolvidas em uma feroz confrontação, fazendo o chão tremer violentamente. Yukina sacou sua lança, preparando-se para a batalha, enquanto Natsuki tentava selar ambos com magia. No entanto, o poder do oponente superou as expectativas, escapando facilmente das correntes mágicas. A situação saindo do controle forçou Natsuki a mudar de direção. Enquanto a área ao redor começava a rachar, ela implantou uma nova barreira para estabilizar a estrutura, enquanto chamava Kenju, com o 9º atributo para segurar o inimigo. No entanto, antes que o contra-ataque pudesse ser lançado, a entidade opositora atacou primeiro. Naquele breve momento, um golpe fatal foi desferido, derrubando a máscara do atingido. A pessoa que salvou Kaju naquele momento foi ninguém menos que Kanon, seus olhos ardendo, agindo friamente por instinto.
O ato de cravar as unhas nos olhos do inimigo e depois terminar como uma fera selvagem silenciou todo o campo de batalha. Em seguida, Kanon abriu suas asas e voou para a noite, deixando inúmeras perguntas sem resposta. Os vestígios restantes levaram Yukina e Kaju a uma empresa de tecnologia de automação onde o pai adotivo de Kanon trabalhava. No entanto, no escritório principal, receberam a notícia de que ela não estava presente. Graças à autoridade da agência Lion King, Yukina teve permissão para contratar altos funcionários. A secretária pessoal do diretor do instituto confirmou que ele estava em um centro de pesquisa isolado no exterior onde Kanon estava hospedada. Após algumas trocas, a assistente feminina acompanhou diretamente os dois até a plataforma de pouso. Durante o voo, Yukina tentou manter a calma apesar do seu medo de altura. Em sua mente, imagens da jovem Kanon apareceram, uma criança não adotada por amor, mas para servir a propósitos experimentais. Esse pensamento fez Yukina inadvertidamente pensar sobre si mesma, sobre a semelhança difícil de nomear entre dois destinos. A viagem os levou a uma ilha remota com uma instalação de pesquisa localizada em uma zona não identificada. Assim que pisaram em terra, o piloto já tinha partido após uma mensagem de aviso. O sentimento de isolamento apareceu imediatamente quando descobriram que esta área estava vazia, sem uma única pessoa, sem sinais de comunicação. Yukina começou a marcar o caminho manualmente como precaução, enquanto ambos tateavam pelo terreno devastado pela guerra. A pressão do silêncio prolongado gradualmente desgastou seus espíritos, fazendo-os duvidar da capacidade de recuar se as coisas saíssem do controle. Enquanto isso, em uma capela antiga onde Kanon uma vez morou, Sayaka silenciosamente seguiu as pistas restantes. Ela encontrou muitos pelos de gato, provando que este lugar já teve atividades. Enquanto observava, Gaju apareceu de repente. A aura estranha dele fez Sayaka ficar cautelosa. Após alguma análise, Gaju concordou em compartilhar informações confidenciais relacionadas à organização Kais com a condição de sigilo. Através da breve conversa, Sayaka descobriu que o centro de todo o caos recente girava em torno de dois indivíduos especiais, Kiriha e Kanon. Naquela época, Nagisa e Asagi vieram à igreja para perguntar sobre Kanon. Ao ver Gaju, Asagi imediatamente o reconheceu como uma pessoa que a atacou no passado, causando uma tensão que se espalhou rapidamente. A troca acalorada fez o conflito escalar, forçando Gaju a chamar Kenju para evitar que coisas terríveis acontecessem. No entanto, o controle de Kenju ainda não estava completamente estável, tornando a situação mais caótica. Lá fora, Yukina entrou encharcada, ainda segurando sua lança familiar. Isso aconteceu porque Kaju teve a ideia de pegar peixe criando pulsos elétricos na água. Uma ideia ousada, mas impraticável. Vendo isso, Yukina silenciosamente preparou um jantar simples com antecedência. Embora chamado de jantar, toda a comida foi preparada com coco, o único ingrediente que eles encontraram na ilha. Quando Kaju bebeu água de coco, ele de repente lembrou-se de memórias de infância, brincando de cozinhar com sua irmã, Nagisa, e tendo dor de estômago por comer demais. Ao mesmo tempo, ele também lembrou de sua promessa a Asagi, algo que ele estava hesitante em cumprir. Enquanto isso, Yukina observava silenciosamente a cena do pôr do sol na praia, com a luz do sol tingindo o horizonte de vermelho, criando uma paisagem pacífica em meio a dias caóticos. Em outro lugar, Asagi estava rastreando os vestígios de Kaju através de seu supercomputador pessoal. Depois de muitas buscas, ela descobriu uma foto capturando Kaju e Yukina, embarcando em um voo misterioso rumo a duas ilhas afastadas. Com base nos dados do voo, o computador determinou as coordenadas do destino e o horário de decolagem. Sayaka então enviou uma equipe da guarda costeira, despachando lanchas para se aproximar da área-alvo. De volta à ilha, o tempo começou a esfriar. O frio que se infiltrava pelo dossel tornava a atmosfera ainda mais assustadora. Kaju não conseguiu encontrar Yukina em lugar algum, então ele seguiu as pegadas fracas na areia, guiado pelo suave luar prateado, caminhando até chegar a um lago onde a luz da lua refletia brilhos. Ele viu Kanon se banhando. A cena inesperada fez Kanon virar a cabeça. Seus olhos frios como gelo se fixaram em Kaju. Num instante, sem aviso, a corrente de poder emanando dela deixou Kaju sem tempo para reagir, desabando no local. Olhando para sua mão, Kaju notou um pequeno filete de sangue escorrendo de seu nariz. Surpreso pela reação do seu corpo, ele rapidamente se virou para o lago onde tinha acabado de ver Kanon. Mas a paisagem agora apenas mostrava a superfície da água parada com o reflexo da lua. Nenhum vestígio indicava que ela já esteve lá. Imediatamente, Yukina apareceu atrás dele, sua lança tocando friamente o pescoço de Kaju como um aviso. Não permitindo que ele olhasse para trás, ela observou cuidadosamente a mancha de sangue e perguntou diretamente quem o havia feito reagir daquela forma. Kaju afirmou que viu uma menina que se parecia muito com Kanon, embora ela parecesse um pouco mais velha. Ao ouvir essa resposta, Yukina suspirou, percebendo que Kaju não estava brincando. Então silenciosamente pegou emprestado o casaco que ele estava usando antes de ambos continuarem sua jornada para rastrear aquela pessoa misteriosa. Enquanto tateavam pelas trilhas que levavam à praia, um som estranho ecoou à distância, fazendo-os parar.
Ambos olharam para a água à frente, onde um navio estava gradualmente se aproximando da ilha. Yukina olhou e reconheceu o estranho símbolo esculpido no casco do navio, um sinal de que esta embarcação não pertencia às forças civis comuns. Parecia estar procurando algo, examinando cuidadosamente cada seção da costa antes de atracar. Assim que o navio parou, uma equipe armada desembarcou, fazendo uma varredura. Kaju e Yukina imediatamente encontraram esconderijos em meio a grupos densos de grama. Ela rapidamente o puxou para baixo, protegendo seus corpos da visão dos adversários. Ao observar mais de perto, Yukina descobriu que o grupo não estava usando balas de borracha como no treinamento, mas munição real. Claramente, o alvo desta missão não era simples. Sem outra escolha, Yukina se levantou, lançando um ataque direto. Ela lutou incansavelmente, enfrentando 3 a 4 inimigos ao mesmo tempo, enquanto Kaju também se esforçava ao máximo para resistir. No entanto, aqueles soldados não foram facilmente derrotados. Apesar de ambos lutarem seriamente, a situação da batalha permaneceu completamente desfavorável. Assim que o cerco se apertou, tiros de repente soaram de longe, derrubando simultaneamente o grupo de soldados que se aproximava. A atiradora não era outra senão a garota que Kaju tinha visto antes no lago, alguém que se parecia com Kanon. Ela se apresentou como Fioria, admitindo que já tinha conhecido Kaju antes em circunstâncias diferentes. Surpreendentemente, Fioria tinha acabado de usar a última bala em sua arma amaldiçoada para salvar a vida dele. O barco em que ela chegou era na verdade controlado remotamente por uma nave-mãe, e agora as unidades mecanizadas a bordo continuavam a enviar reforços para o solo. A munição do oponente se mostrou ineficaz contra o poder de Fioria. Em resposta, Kaju convocou o Kenju de 5º nível, desferindo um ataque de grande alcance que varreu os soldados e o navio recém-docado. Enquanto isso, em uma área secreta de um navio de carga, um estranho ritual estava acontecendo. Um anjo artificial estava prestes a ser recriado. Quando a máscara foi quebrada, o Mestre do Vento avisou que se esta entidade fosse liberada, as consequências não seriam diferentes de um desastre natural. Ninguém podia controlá-lo quando totalmente despertado, pois sua natureza foi originalmente criada como uma arma desesperada. O objetivo da organização por trás disso era usar o anjo artificial como um tipo de bomba biológica. A única sobrevivente que teve contato com ele foi a filha de um professor de pesquisa em hematologia, que agora aprisionou o 4º progenitor. Aquela garota afirmou ter capturado Kaju, e agora ele e Yukina estavam sendo mantidos na instalação de testes Goldfish Ball, uma instalação ultra secreta fora do controle de qualquer organização internacional. Naquela época, alguém apareceu alegando ser uma princesa de um país distante, Folia. Mas, ao contrário de seu status nobre, ela mostrou amizade e proximidade tanto com Kaju quanto com Yukina. No caminho para a ilha Itagami, ela foi emboscada por um grupo estranho. O objetivo deles era capturar o corpo de Folia para extrair a linhagem real, uma fonte mágica rara para realizar um antigo ritual mágico, algo que poderia alterar o equilíbrio de poder se não fosse interrompido a tempo. No contexto caótico entre forças sobrenaturais com conspirações para manipular a vida, o segredo sobre Kanon, um anjo artificial, foi gradualmente revelado. Seu criador não era outro, senão Kanei Kensho, que era seu pai biológico. Há cerca de 15 anos, o avô de Kanon teve um relacionamento extraconjugal, e a consequência desse relacionamento foi o nascimento dela. Ironicamente, isso fez de Kanon por sangue a tia de Yukina Heimerog, uma verdade inacreditável que chocou todo o Palácio do Caos quando sua verdadeira identidade foi exposta. A aparição da jovem aparentemente inofensiva rapidamente se tornou uma ameaça séria. Assim que Kaju a viu, essa entidade se transformou em uma forma angelical bizarra, uma criatura com asas brancas abertas, emanando uma densa energia sobrenatural. Enquanto isso, Folia e Raven percebeu que tudo foi orquestrado por Kensho. Ele havia forçado pessoas inocentes a passar por rituais artificiais de evolução espiritual com a ambição de criar uma espécie superior muito além dos humanos comuns. À medida que a situação ficou tensa, outro navio misterioso apareceu no oceano. Quando Layla Raven estava prestes a contra-atacar, Yukina interveio a tempo porque naquele navio estava Kensho, o mentor por trás de todo o plano. Ele admitiu que Kanon não era apenas uma entidade experimental, mas também tinha derrotado 3 dos 7 principais sujeitos deste projeto. 6 cristais de poder criados por suas próprias mãos foram todos absorvidos por ela, tornando-a uma entidade quase sagrada, quase impossível de controlar. Para continuar aumentando o poder de Kanon, o grupo de Kensho decidiu liberá-la para lutar novamente. Quando o peito brilhante foi aberto, Kanon despertou lentamente. Diante dela estava Yukina com a lança Schniffhauser na mão, determinada a não recuar. Apesar de lançar um golpe fatal, a ponta da lança não conseguiu penetrar a camada defensiva ao redor daquela entidade. Yukina estava prestes a continuar atacando quando Sayaka Kurasaka apareceu de repente, usando sua arma Kenzoku transformada em lança para bloquear o golpe. Folia lutou contra um demônio remanescente do projeto, enquanto isso Kanon voou no ar.
A luz emitida de suas asas deixava tudo cegantemente brilhante. Em seguida, uma concha de luz foi lançada diretamente onde Kaju estava, obrigando-o a convocar o 5º e 9º Kenzoku para a defesa. No entanto, o professor Lafolia admitiu francamente que o poder de Kanon havia alcançado um nível além da categoria deste mundo, algo que o Kenzoku nunca poderia destruir. Kaju foi seriamente atacado enquanto Yukina corria para ajudá-lo. Em meio ao caos, o vento do mar começou a soprar ferozmente. Um redemoinho apareceu quando Kanon perdeu completamente o controle. O professor Lafolha e os outros rapidamente fugiram para salvar suas vidas. Yukina ainda tentou chamar por Kaju, que agora estava sendo segurado por um escudo protetor da FIA Protect. Naquele momento, Serilen usou seu arco e flechas para destruir todos os robôs que atacavam o navio distante. Natsuki Minamiya também estava presente, tendo vindo para reunir evidências para encurralar a corporação de pesquisa de robôs. Ela revelou que Foliahi-Haven ainda estava viva e atualmente com seu grupo em uma ilha secreta. O grupo planejava ir para lá. No entanto, quando viram um pilar de gelo subitamente surgir no meio do mar, imediatamente pensaram que Kaju tinha causado algo imprevisível novamente. Embora Kanon Kenzaki não demonstrasse sinais de consciência, Yukina selou-a de forma oportuna e cuidadosa para prevenir riscos de instabilidade em seu corpo. Embora as feridas externas tivessem fechado, no meio do peito de Kaju ainda havia um selo estranho, indicando que sua condição não tinha sido completamente resolvida. Métodos de cura comuns não trouxeram resultados, forçando-os a considerar outra opção: despertar um dos familiares capazes de regenerar a força vital para seu mestre. Frolaizia, uma vampira com profundo entendimento dos mecanismos familiares, decidiu tentar usar sangue para estimular a recuperação de Kaju. Ao ouvir que essa ação era bastante delicada, ela pediu a Yukina para desviar o olhar, para evitar uma situação constrangedora quando seus lábios quase tocaram a pessoa inconsciente. No entanto, Yukina não pôde deixar que aquela garota fizesse isso sozinha. Ela imediatamente deu um passo à frente, assumindo a responsabilidade, cortando sua própria pele e usando seu sangue para transferir para Kaju. Naquele momento, a sede de sangue dentro dele gradualmente despertou. O poder despertou, as feridas desapareceram rapidamente e seu corpo começou a se mover novamente. Depois que Kaju recuperou a consciência, Frolacia recapitulou tudo, desde quando ele desmaiou até criar o pilar de gelo em seu estado descontrolado. Kanon, que havia despertado aquele caos, caiu em um estado de inconsciência prolongado, obrigando-os a planejar imediatamente seu resgate. Embora o renascimento tenha sido um pouco incomum, sinais dos familiares dentro de Kaju ainda não mostraram nenhuma mudança positiva. Frolacia decidiu tentar novamente com um contato mais íntimo, esperando acelerar o processo de reação. No entanto, quando seus lábios apenas tocaram de leve, Kaju se afastou, mantendo distância. Sem desistir, Frolacia até sentou nele para forçar o contato a fim de estimular diretamente a capacidade de recuperação. Enquanto isso, Kanon estava sentada sozinha em um canto frio, seu rosto pesado de preocupação. Kaju veio para o lado dela, tranquilizando e prometendo trazê-la de volta em segurança. No entanto, ninguém sabia que atrás deles, o professor Kensei Kanase ainda estava observando silenciosamente todo o desenvolvimento. Ele foi quem contribuiu para essa situação caótica ao experimentar com linhagem em Kanon. Um ato que deixou Kaju ainda mais furiosa ao ouvir Kensei revelar que a mãe de Kanon era sua própria irmã. Em vez de remorso, Kensei acreditava que estava trazendo uma oportunidade para Kanon transcender a humanidade, algo que tornava a situação ainda mais preocupante. Bem no meio do tenso diálogo, outra entidade chegou, uma menina usando armadura de plástico que parecia uma cópia de um mundo de fantasia. Ela não só atacou primeiro, mas também trouxe duas entidades estranhas, que eram cópias criadas inconscientemente por Kanon da linhagem real durante sua transformação. Quando a batalha explodiu, Sayaka Kirisaka interveio inesperadamente. Seu golpe fez com que a camada de gelo ao redor da área mostrasse sinais de rachaduras, abrindo caminho para uma nova batalha. Sem escapatória, todos foram atraídos pelo caos onde linhagens, poderes e segredos foram revelados pouco a pouco sob a fria luz da lua. Depois que a camada sólida de gelo foi quebrada por dentro, Yukina agiu rapidamente, decidindo confrontar a entidade impostora na forma de Kanon, enquanto Kaju optou por se aproximar e resgatar a verdadeira jovem que havia caído em um estado caótico. Enquanto ambos os lados se engajavam em combate feroz, Yukina demonstrou claramente um progresso notável. Ela não dependia mais inteiramente de armas, usando suas próprias mãos para dominar o oponente. Golpes precisos combinados com agilidade deixaram o inimigo incapaz de reagir a tempo, e finalmente foi derrotado em um estado completamente indefeso. Do outro lado, Folia lidou com a besta híbrida com precisão absoluta. O cano de sua arma carregava não apenas poder, mas também técnicas habilidosas. Depois de derrotar o alvo, a garota na forma de Kanon ficou com raiva, apressando-se em direção a La Folha determinada a retaliar. No entanto, a princesa real não foi facilmente dominada. Com apenas um movimento decisivo com sua espada sagrada, ela repeliu o ataque iminente.
A luz da espada brilhou intensamente, concentrando o poder da linhagem real, finalizando convincentemente o inimigo. Naquele momento, os clones de Kanon seguiram o comando de Yukina devido à influência de sua habilidade de controle, não resistindo mais. Enquanto todos temporariamente estabilizavam a situação, Kaju continuou a enfrentar a verdadeira forma de Kanon, que ainda não havia se recuperado totalmente de seu estado de perda de controle. Ele gentilmente recordou memórias de infância quando cuidavam de gatos juntos, despertando um pouco de emoção que permanecia na mente da garota que estava confusa com o poder maligno. No entanto, o ataque de Kenon ainda veio apesar do chamado da memória. Neste ponto, uma nova carta foi usada por Kaju, o terceiro Kenju, uma fera espiritual na forma de um dragão serpente de 2 cabeças. Assim que foi convocada, essa criatura rapidamente envolveu o espaço com uma aura aterrorizante. A batalha entre o Anjo Perdido e o Dragão Antigo irrompeu em uma cena de caos violento. Quando o ataque mais forte foi lançado, a barreira ao redor de Kanon foi destruída. O professor Kensei, que estava secretamente observando todo o evento, ficou impressionado com essa visão ao reconhecer a capacidade assustadora do dragão. Ela podia penetrar até mesmo o espaço-tempo, algo que parecia impossível antes. Quando o poder de Kanon foi quebrado, uma onda de choque se espalhou, criando uma grande explosão, fazendo o chão tremer. O corpo daquela menina começou a mudar, novas asas crescendo como resultado da violenta transformação. Sem deixar a situação continuar, Yukina lançou oportunamente a lança Shikigami com propriedades purificadoras, mirando diretamente no centro do caos para dispersar a influência divina pesando sobre Kenon. Sob o efeito daquele ritual, o poder não pertencente aos humanos foi gradualmente disperso, ajudando a jovem a recuperar sua compostura. No momento decisivo, Kaju permitiu que o dragão absorvesse toda a energia restante de Kenon, protegendo-a ao selá-los em uma dimensão diferente. Após garantir a segurança, ele foi direto até o professor sem optar pela destruição, mantendo sua promessa de que as coisas não terminariam em derramamento de sangue. Mais adiante, 2 guardiões, Natsuki e Saravati, chegaram na hora certa, ajudando a limpar a cena e a escoltar todos para fora da zona de perigo. Kanon mais tarde acordou de um longo sono cheio de pesadelos. Abrindo os olhos, ela viu todos ainda ao seu lado, e Lafolia afirmou gentilmente que foi a união do grupo que a trouxe para fora daquele aterrorizante vórtice de sonhos.